Mas em cada muro tinha que ter uma porta para proteção. Porque através daquela porta era observada quem eles observavam os soldados, eles observavam quem entrava e quem saía. Quem entrava era uma porta forte, muito forte. E levando para o mundo espiritual, aqui na vida espiritual de Pedro, porque a gente sabe que Herodes mandou matar Tiago e Pedro foi livre de uma prisão através dessa porta de ferro. Só que Pedro, como que esse homem deveria estar? Mataram Tiago à espada. Mas Deus poupou a vida de Pedro, porque Deus tinha um grande propósito na vida de Pedro. Deus tem poupado a minha vida e a sua vida. Não é porque a gente é bonitinho, não. Não é porque a gente pode alguma coisa, não. Porque Ele pode tirar o nosso fôlego de vida agora, se Ele quiser. Aleluia. Teve um irmão lá da igreja que veio a óbito hoje de manhã. Ele veio a óbito hoje de manhã, prepararam o enterro hoje e ele foi enterrado hoje mesmo. Foi tudo rápido. Segundo a nora dele, quando ela mandou um áudio para mim. Foi tudo muito rápido. Esse moço, ele estava ele deu, se eu não me engano, foi um AVC, um infarto que ele deu. Ele precisava fazer uma cirurgia do coração. A cirurgia foi perfeita. Correu tudo bem. A igreja se reuniu em oração. E foi tudo bem. Mas ele aprove Deus resgatar aquela vida, tomar aquela vida para si. E hoje ele veio a óbito. E foi enterrado hoje mesmo. E ali Pedro se encontrava preso, tá? Por vários guardas. Aqui vem falando. Vou ler para vocês, mas não precisa. Só ouça. Porque naquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada a Pedro, irmão de João. E vendo que isso agradava os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. O diabo, ele se agrada com a derrota do crente, do cristão. Ele se agrada, ele fica feliz. Só que ele não entende que mesmo com a felicidade dele, quando um crente ele parte para o Senhor, eu creio que há alegria no céu também, porque só está voltando para casa. Glória a Deus. Aleluia. Só está voltando para casa. A palavra vai dizer que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Mas quando eu e você um dia partimos daqui, vai haver alegria também. Aleluia. Queremos voltar para nossa casa. Aleluia, Senhor. Mas o Herodes e o povo queria maltratar e cada vez mais se alegravam. E prenderam Pedro e encerrou ele na prisão. E tinha vários soldados, a Bíblia vai falar que tinha 4 quartetos de soldados para que guardasse. Quer dizer, ele estava num lugar, Herodes, ele ficava preocupado, porque ele sabia que Deus poderia dar livramento. A história toda vem falando ali daquele que servia a Deus, quantos livramentos, como que Deus agia, como Deus ia livrando cada um deles. Então ele preparou a prisão para Pedro, porque Deus, ele poderia ter matado Pedro, matou Tiago, poderia matar, mas não, ele prendeu. Mas porque Deus não quis que ele
Herodes já maquinando para matá-lo. Herodes ali ele começou a lembrar de como Jesus foi morto pelo povo na Páscoa. Então ali ele começou a arquitetar na mente dele: não vou deixar, porque aí eu vou apresentar ele ao povo, e o povo, lógico, o povo vai mandar matar esse homem. Então ali eu fico livre até da minha culpa, porque é o povo que está mandando fazer isso. Então ele já estava arquitetando para a morte de Pedro. Mas só que Deus, Ele muda o cenário da nossa história. Aleluia. Seja ela qual for. Pode ter um cenário de guerra espiritual na minha e na sua vida. Aleluia. Pode ter um cenário de enfermidade na minha e na sua vida. Pode ter um cenário de dificuldade financeira na minha e na sua vida. Pode ter um cenário de algum filho se encontrar afastado do caminho do Senhor. Pode ter um cenário de a gente ter um filho nas drogas, uma filha na prostituição. Pode ter um cenário de você estar desempregado, mas saiba que pode ser o cenário que for, quando Deus entra em ação, as portas do inferno não vão prevalecer. Pode ter porta de ferro, pode ter a porta mais forte que o inimigo possa fazer contra nós. Pode ser a maior, a mais forte. O povo de Israel, quando saiu do Egito, Faraó endureceu o coração novamente e foi atrás com vários carros, cavaleiros, carros fortes, carruagem, que amedrontava todo mundo. Mas aquelas carruagens, elas se perderam no mar. Então a gente não tem que temer. Não temos que temer o que possa nos fazer o homem. Sabe por quê? Porque Deus é o Deus de milagre. Não só para a gente receber uma bênção. Deus é o Deus de milagre. Quando Ele destrói Satanás e faz com que ele fuja da nossa casa, da nossa parentela, da nossa vida. Ele destrói no mundo espiritual. A guerra é espiritual, é pior do que a guerra do tráfico. A guerra espiritual é pior do que essas guerras que a gente vê por aí, de um país bombardeando o outro. Verdade. É muito pior. A guerra espiritual é muito pior do que isso. Você sabe por quê? Porque o homem é limitado em força. O diabo tem mais força do que o homem. Tanto é quando uma pessoa ela se manifesta, a força que ela tem é uma coisa sobrenatural, ela tem muita força. Se você deixar uma pessoa endemoniada, ela quebra uma casa, ela quebra tudo. Eu lembro certa feita lá no espaço, lá quando a igreja ainda não era no tempo novo, tinha uma mulher desse tamanho, a filha dela menor, aquela criança com 10 anos, não, 11 anos que ela tinha, a menina se manifestava, precisava 3, 4 obreiros para pegar aquela menina. Ela disse que trazia correndo a garota, porque na casa dela ela não aguentava mais comprar porta, porque a menina, quando ela estava possuída pelo demônio, quebrava as portas da casa, quebrava. Olha a força, são legiões num corpo só, espíritos, um mutuado dentro do outro, dentro de um corpo. Sabe o que é isso, igreja? É terrível. São portas de ferro atacando o ser humano. Portas de ferro. Mas olha só, a porta de ferro ela vai abrir por si só. O diabo vai ter que recuar por si só, porque maior é o que está na minha vida e na sua vida. Aleluia. É muito maior. Aleluia. Aqui no 7, e ele estava lá, Pedro estava lá, estava tranquilo, não estava murmurando, Sonareriné. Porque
coisas. Eu não estou falando aqui de super crente, você nunca falou, não reclamou. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que nós precisamos ficar ligados em Deus a todo instante e confiar no poder dele. Aleluia. Porque como é que vai ser então, se a gente não crê no poder de Deus? E aqui vai falar o seguinte, e ali, e quando Herodes estava para fazer comparecer, nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados. Ele estava com 2 algemas e os guardas diante da porta guardavam ele na prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Olha só, deu a resplandecer a luz. A brilhante e resplandecente estrela da manhã, ela pode brilhar em qualquer lugar, professora Linéia. Ela está brilhando aqui. Aleluia. A resplandecente estrela da manhã está brilhando neste lugar, está brilhando na sua vida, Aleluia. está brilhando dentro da tua casa. Mas eu não sei, lá eu não estou aguentando mais o meu trabalho. O cenário está de tal maneira que Aleluia. eu não posso mais. Ei, se você clamar a Deus, a brilhante estrela da manhã, ela vai resplandecer no lugar. Aleluia. Porque quando Deus resplandece, faz com que a gente pense, faz com que a gente creia. Porque Deus é Deus. Deus tem todo o poder. O diabo, ele tem poder. Mas só que o nosso Deus, ele tem todo o poder. Ele dissipa as obras do diabo. Glória a Deus. Aleluia. A porta é diferente. A porta que vem do alto é diferente. E veio esse anjo e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo: levanta e depressa. Tem coisa na nossa vida que a gente não pode esperar muito tempo, não. Quando Deus manda você fazer, quando Deus manda você se levantar, vai levantar. Quando Deus manda você correr, para correr. Quando Deus manda Aleluia. você glorificar, para glorificar. Quando Deus manda você adorar, para adorar. Aleluia. Porque quando você adora, igual aqui a nossa missionária aqui mencionou, quando a gente adora no mundo espiritual, está destruindo as obras do diabo, porque o diabo ele não gosta quando eu e você começamos a adorar Deus. Aleluia. Porque ele não gosta, porque ele quer ser adorado. Ele tem inveja da adoração. Ele é invejoso. Ele quer ser adorado. Quando você nega Jesus, você está adorando o diabo, porque está fazendo aquilo que ele quer. Quando você deixa de ir para a casa do Senhor, você está fazendo a vontade do diabo, porque o que ele quer é te prender para você não ouvir a palavra, para você não adorar, para você não buscar, para você não crescer espiritualmente. Aleluia. Aleluia. Não tem meio termo. Tudo aquilo que a gente não faz para Deus, a gente só está negando o diabo. Mas aqui, olha só. Aqui, quando o anjo despertou, chegou e falou para Pedro: levanta-te depressa. Na mesma hora, quando ele se levantou depressa, porque tem coisa que Deus quer agir na minha e na sua vida depressa. Deus olha do céu e vê assim: meu Deus, eu não quero ver ela prostrada. Meu Deus, eu não quero ver ela caída. Eu não quero ver ela daquela maneira, triste. Ela não recebeu a bênção ainda porque ela não se levantou. Ela não está agindo, ela não está tendo pressa. Aleluia. Ela está acomodada. É só ela se levantar e depressa que eu já dou. Porque na mesma hora que Pedro se levantou depressa, as algemas caíram. Aleluia.
caíram simplesmente e caíram das mãos as cadeias. Foi rápido, não foi depois não. Ah, meu Deus, eu vou lá, vou receber uma oração e depois eu vou receber, estou com uma dor, estou com enjoo, dor de cabeça, eu vou lá receber uma oração. Aí a irmã vem e vai pedir a oração ao pastor, a missionária Irineia, e você está aqui, eu vou pedir oração porque eu estou tão mal. Aí estou dando só um exemplo. Aí a irmã, o pastor vai e ora pela irmã. Ai, tá bom. Aí se eu estava com uma dor, com uma enfermidade, tá bom. Aí senta. Mas só que não foi bom. Não caiu. Aí senta. Meu Deus. Aleluia. Mas por que isso acontece? Porque não se levanta depressa, porque não tem a fé renovada, porque não está nem aí para as coisas de Deus, porque quer mais se receber somente uma oração, está acomodado somente com uma oração. Quando eu e você, a gente pode se levantar aí, eu vou receber uma oração, e depressa você é liberto, você é transformado, você é vivificado pelo poder de Deus. Louvado seja o nome. Nós temos que ter certeza, igual Pedro teve. Aleluia. Ele pensava que estava tendo uma visão, mas que eu e você pensamos a pensar mesmo. Ah, que visão abençoada que eu estou tendo. Aleluia. Eita glória, hein? Que visão abençoada de você estar vendo o anjo, de um anjo está mandando você se levantar depressa e você se levanta. Eu sei lá, é um anjo, sei lá, eu não sei, eu acho que eu estou tendo uma visão, mas não importa, o importa é você crer. Aleluia. E aquilo vai fazer algo especial na tua vida. Aleluia. E é isso que é importante, as coisas de Deus. Ou eu e você acreditamos no poder de Deus, ou não acreditamos. Eu creio que aqui neste lugar tem uma milícia de anjos guerreando Aleluia. a favor, na minha casa, na minha Aleluia. nessa igreja, nessa rua, na família de cada um que se encontra aí. Aleluia. A gente crê ou não crê, mas só que Pedro, ele se levantou depressa, e na mesma hora ali lhe caíram as cadeias, e disse-lhe o anjo, porque quando a gente levanta depressa, quando a gente crê no poder de Deus, a gente ouve a voz de Deus. Ah, mas a gente ouve antes. Ah, mas você tem que ouvir antes e depois. Olha só que o anjo falou para ele. Aleluia. É para ouvir incessantemente. Incessantemente ouvir a voz de Deus. E disse-lhe o anjo: cinge-te, homem, e ata as tuas sandálias. É para você, quando você se levantar depressa e quando Deus fazer um milagre, cair aquilo que está impedindo de você andar, de você correr, de você tomar uma atitude, porque aquilo que estava prendendo Pedro, aquela algema, estava impedindo ele no mundo espiritual. Mas ali o anjo chega para ele: exige agora, coloque esse cinto ali. O cinto é segurança, é ali Deus falando: ei, eu estou te dando segurança, Pedro. Então é só você cingir para você buscar. Aleluia. Ata tuas sandálias dos teus pés. Quando o filho pródigo foi embora, quando ele voltou, ele teve novas sandálias. É um recomeço na vida de Pedro. O anjo estava falando, missionária, vai ter um recomeço. Se firma, coloca o cinto de segurança e ata as sandálias nos teus pés, porque eu estou te dando um recomeço, nova vida. Aleluia. Porque já estava sendo tudo preparado para você morrer, Pedro. Mas ele falou: cinge-te, ata tuas sandálias. E ele o fez assim, ele não duvidou. Ele parecia: meu Deus, será que eu estou vendo? Eu estou vendo Deus, mas é o que eu vou fazer. Eu creio nesse negócio
Aleluia, aleluia. Lança as costas a tua capa e segue-me. Olha só, Pedro era uma pessoa que já tinha proteção. A capa, ela significa proteção. Então ali o anjo chegou para ele: ei, coloca a capa. Ele não estava se ligando na proteção que Deus tinha para a vida dele. Olha só. Porque não é fácil ficar lá numa prisão sabendo que iria no dia seguinte ia ser sentenciado à morte. Imagine que desespero. Quando a pessoa perde um ente querido, não fica uma tristeza? Quando a pessoa está doente, você já não fica preocupado? Nosso pastor, o pastor, já está todo mundo preocupado. Eu sei que a gente tem fé, mas fica, Senhor, será que chegou a hora, meu Deus, vou fazer tanta falta aqui no nosso meio? Não chegou a hora não, Deus acrescenta mais aí, acrescenta mais anos aí para a vida do nosso pastor. Não é isso que a gente pede, porque a gente que quer ficar junto com os nossos, que a gente ama, que soma, que mete a mão no arado e está ali junto com a gente. Então ali a capa era a proteção que ele tinha, mas só que ele estava assim preocupado, porque só aconteceu isso aqui porque ele estava assim preocupado, e Deus também ele estava ouvindo uma igreja que estava orando por ele. Aleluia. Ele não estava só, mas só que a igreja, ninguém poderia ir lá. Porque tem situações que a gente pensa que pode até o local, não pode. A gente tem que pedir a Deus: eu mando um anjo lá. Tem coisa que acontece na minha casa, na sua vida, no nosso vizinho, neste mundo, neste planeta, nesse país. Tem coisa que a gente tem que chegar: Senhor, está errado isso aí, Pai. Que negócio é esse, meu Pai? Tanta coisa ruim acontecendo nesse mundo. Pai querido, eu não posso ir até lá, porque eu não posso chegar até lá, mas envia um anjo para guerrear, para destruir, para abrir a porta de ferro, para abrir o que é impossível para o homem abrir, para poder abrir para a vitória acontecer. Porque Deus tinha um propósito na vida de Pedro, de construir a igreja. Estamos aqui porque Deus confiou a pedra fundamental da igreja, primeiro pastor, a primeira igreja. Olha o propósito de Deus na vida desse homem, e assim é também na minha e na sua vida. Mas foi só na vida dele? Não, nós estamos aqui na terra porque Deus tem um propósito na minha e na sua vida. Mas qual é o propósito que Deus tem na minha e na sua vida? Ei, Deus sabe, é só você pedir para Ele falar. Porque às vezes a gente não pode ficar embaraçado, não. Meu Deus, o que Deus mandou falar? Eu vou falar, tá, gente? Olha só, Deus desceu, olha aqui agora. Muitas vezes a pessoa fica assim: será o que eu tenho que fazer na casa de Deus? Será que eu fui chamado para pregar? E se não foi? Será que eu fui chamado para louvar? E se não foi? Porque eu estou vendo irmão cantando, eu quero cantar também. Ei, será que é esse o teu chamado? Eu vou evangelizar. Ei, será que é esse o teu chamado? Eu quero profetizar, eu quero falar em mistério, ter visão. Será que é isso que Deus quer para mim, para a sua vida? Pergunte a papai: Senhor, eu estou aqui, eu fui chamado por um propósito. Eu desci na terra porque assim aprove tu eu ser concebido na base da minha mãe. Então tem um propósito. Ninguém vem aqui nessa terra por um propósito. Mas tem muito que rejeita. Mas tem uns que não sabem o que é. Quantas pessoas às vezes, né, missionária Marlene, estão dentro da igreja e às vezes quer ser alguma coisa que não é para ela ser. Não dá certo não, igreja. Se Pedro não fosse ouvir o que Deus falou para ele, não iria dar certo o que a gente vive hoje. Só que ele foi obediente e seguiu o que o anjo falou, mesmo sabendo que poderia estar havendo visão. Aleluia. Mas ele confiou, ele cingiu o cinto, atou as sandálias nos pés dele,
Glória. Chamado. Tem muito que pensa em chamado. Eu não queria estar aqui. Não queria nem ser missionário. Eu ficava lá na igreja, lá na porta de acolhida, e o anjo chegava para mim: você é missionária. Eu falava: não sou não. Eu falava com o anjo, eu brigava com o anjo. Eu brigava com o anjo, falava assim: eu não quero. Eu dobrava o joelho: eu não quero subir naquele púlpito. Eu não quero ficar lá, eu vou ficar presa. Eu vou ficar sufocada. Eu não vou aguentar, porque eu só gosto de ir para lá e para cá. Eu gosto de ficar na porta recebendo as pessoas, rindo para ela. Ali eu conheço todo mundo. Eu vou perder aquilo que eu gosto. Eu não queria, eu lutava assim: não quero, eu chorava, misericórdia. E quanto mais eu falava que não, mais eu ouvia. Ninguém me falava, eu mesmo. Deus falava comigo direto: você vai ser missionário. Eu falei: Deus, pai, eu não quero. Mas só que não é aquilo que a gente quer. Pedro deve ter falado: crente sendo perseguido, crente sendo morto. Tiago foi morto na minha cara. Eu sei alguma coisa. Se estavam matando crente, porque só estava ali, no pouquinho, anunciando a palavra de Deus ali quando podia. Chegava assim, porque eles viviam escondido, igual aquela igreja estava reunida na casa de uma mulher, a mãe de João, Maria ali, reunido ali, orando, para que Deus livrasse Pedro. Mas eles estavam escondidos. E a menina, quando ela não abriu a porta, porque ela temia, e tem alguém batendo na porta, ela ficou e foi com medo. Ele falou: menina, ninguém ouviu, o crente está vigiando. Eu não levo por essa parte não, missionária nessa, porque eles estavam orando ali com Pedro, mas ali eles estavam sofrendo perseguição de morte. Já tinham matado Tiago a espada. Eles tinham medo, conforme eu e você, porque a gente tem medo. Quem não tem medo aqui? Aleluia. É óbvio que a gente tem medo, é um sentimento. A gente tem medo, sim. A gente tem. E ali, e saindo, já estou terminando, e saindo seguir. Olha que coisa linda, seguir. Pegou a capa, pegou a proteção e saiu. E ali seguia aquele anjo, e não sabia que era real, que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E ali ele nem se importou, não. Ele sabia que era coisa boa, porque quando é visão de Deus, quando é de Deus, você fica até espantado, mas você não duvida. Aleluia. As coisas de Deus causam espanto, mas só que traz conforto e alegria ao mesmo tempo. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro. Essa que era a pior. Essa daqui era a batalha travada. Essa daqui é aquela que você fala: não tem mais jeito. Ele deparou com uma situação: não tem mais jeito, é porta de ferro. Não tem mais jeito, já está lá vendendo droga, já está traficando. Não tem mais jeito, é câncer na fase terminal. Não tem mais jeito, já está na prostituição. Não tem mais jeito, acabou. Já está lá debaixo da marquise como mendigo na rua, porque perdeu família, perdeu todo mundo, não tem mais jeito. Essa é a porta de ferro. Mas quando tem uma igreja orando, quando Deus fala para mim e para você: ei, levanta depressa. Quando essa chama, a dúvida, a incerteza, ela cai por terra. Quando você se cinge com o cinto para se proteger, quando eu e você calçamos a sandália da renovação, da restauração, quando eu e você Aleluia. colocamos a capa da proteção que vem do alto, Glória a Deus. Aleluia. ressuscitou. Aleluia. A porta se abre por si só.
si só. Ninguém mexeu. E saíram e percorreram. Te digo uma coisa, a porta se abriu, aquilo que é a situação pior, a porta de ferro se abriu, mas em momento nenhum Pedro duvidou do que Deus poderia fazer, do que Deus fez naquele momento. Aquilo que era complicado, que era difícil, se abriu por si só, mas ele aproveitou a oportunidade. Olha, te digo nesta noite, Aleluia. não duvide da oportunidade que Deus pode fazer na minha e na sua vida nesta noite. Aquilo que é possível, você creia e não olhe nem para a esquerda nem para a direita, somente vá. Igual ele foi, eu vou. Ali somente diz que o anjo se apartou dele, mas ele já estava ali. Ele estava cingido, protegido. Ele já estava com a esperança, com a renovação, e ele estava com a proteção. E ali Deus fala: Aleluia. agora vai, meu filho, é só fazer a obra. Aleluia. É só fazer, agora você está pronto. É só você fazer. E ali a gente sabe que quando ele chega naquele lugar, que ele tinha certeza que tinha gente reunida, orando, jejuando, buscando o Deus Todo-Poderoso pela vida dele, ele vai até lá, que foi a casa de Maria, e ali ele bate na porta.